Olá pessoal, vou fazer brevemente um resumo da primeira aula de hoje, a introdução que nós fizemos ao nosso curso de Doutrina Social da Igreja. Então pega seu caderninho e anota aí para depois a gente repassar qualquer dúvida que vocês possam ter. Em primeiro lugar, falamos que doutrina social da Igreja não se trata de uma doutrina política, mas sim de uma doutrina baseada em princípios e valores morais que se fundamentam tanto na antropologia, ou seja, na dimensão humana, quanto também nos valores do Evangelho, da vida cristã. Portanto, a doutrina social da Igreja não se refere a uma política de Estado, a um sistema político, mas sim aquilo que antecede a própria política, que no caso é o sujeito moral, o homem, o indivíduo, aquele que compõe um ente chamado Estado, sociedade. Quem vem primeiro na ordem hierárquica é o homem, e não o Estado, e não a sociedade enquanto ente. Portanto, cada pessoa é importante e agente moral da vida social. Portanto, essa é a definição da doutrina social da Igreja. Não uma doutrina política, mas sim uma compilação de todos os princípios e valores morais da vida cristã e da antropologia para a vida em sociedade. Além disso, falamos sobre o fundamento e as circunstâncias históricas nas quais nasceu a doutrina social da Igreja, lembrando da Revolução Industrial e do período pós-industrial, onde nós constatamos diversas injustiças a nível do trabalho humano e das condições dignas para esses seres humanos que procuravam uma compensação pelos seus esforços, pelos seus trabalhos, e diante das injustiças veio, por exemplo, documentos como a Rerum Novarum do Papa Leão XIII, que foi um documento completamente inovador, que falou acerca das injustiças ali denunciadas e também recomendando os princípios que convém a nós como cristãos para atuarmos em sociedade, ajudando, portanto, o progresso da sociedade com esses valores do bem, da verdade e da justiça. Falamos também sobre a democracia cristã, que foi uma inspiração diante dos desafios modernos que o cristianismo veio sofrendo. Então, a doutrina social da Igreja também compõe a base de uma democracia cristã. E isso nós podemos constatar pela situação sistemática da doutrina social da Igreja e pelos documentos papais, que vão falar diversas vezes sobre essa mobilidade cristã no meio da sociedade para ajudar no progresso humano. Portanto, nós precisamos repaginar o próprio princípio de relação da política e da religião. O homem religioso é o homem que também faz a política, que vive em sociedade. Então não podemos separar radicalmente política e religião. A separação é apenas institucional e não uma separação no homem, porque não podemos viver uma esquizofrenia moral e de personalidade. O mesmo homem católico é o mesmo homem que vota. Então falamos dessa relação entre política e religião. Sobre partidarismo, explicamos que a Igreja não é partidária de ninguém, até porque ela trata de uma coisa que vem antes da política. A política ela vem depois do homem. A Igreja trata do homem e trata da sua dignidade e dos seus valores. E para que serve essa doutrina? Para orientar principalmente aos cristãos no meio do mundo. Mas também os homens de boa vontade podem acompanhar essa mesma doutrina e encontrar nela auxílio para poder conduzir o seu discernimento. Falamos sobre a importância de não estabelecermos um tipo de reação social-política de grupo, mas sim de usar os princípios da doutrina social da Igreja para fazer o discernimento em cada circunstância e não agirmos simplesmente
por grupos, porque quando esses mesmos grupos caem em erros coletivos, nós tendemos a errar com eles. Mas se nós fazemos o nosso discernimento moral diante dos fatos, nós podemos evitar, a partir da doutrina social da igreja, errar com determinados grupos, apesar de termos mais afinidade a uns ou a outros. Falamos dos desafios do comunismo, da questão do marxismo, que se contrapõe à doutrina da igreja e a diversos elementos da dignidade humana e da sociedade em geral. E por que razão Marx se aproveitou das injustiças sociais, que são fatos, que aconteciam e que, de certa forma, ainda acontecem hoje, para poder construir a sua doutrina filosófica, que mais tarde serviu de fundamento para o sistema político comunista. Falamos também sobre a referência fundamental da doutrina social da igreja, que é o compêndio da doutrina social da igreja, disponível no site do Vaticano. Podemos também utilizar o Catecismo da Igreja Católica, também disponível no site do Vaticano. O compêndio da doutrina social da igreja foi publicado em 2005, ainda no pontificado do Papa João Paulo II, ele foi elaborado. Tem 12 capítulos, e a referência fundamental desse documento são os documentos dos papas. E ganha um capítulo especial, a Rerum Novarum, do Papa Leão XIII. O que nós podemos esperar desse curso? Senão que cada um possa ter as munições necessárias para lidar com elementos chaves da sua vida social e das suas escolhas políticas. E que os leigos desempenhem como cristãos o seu papel no mundo, coisa que a igreja não pode fazer enquanto instituição, em sentido político, porque não tem uma finalidade política a igreja enquanto instituição. Mas os leigos têm a missão de fazer parte desses jogos sociais e políticos que constroem a democracia e a dignidade humana. Falamos sobre a necessidade de todo homem que quer se tornar um político católico de ter a precedência da doutrina social da igreja, a fim de que haja de fato como um político católico e não só leve essa bandeira para poder conseguir votos e angariar assim o seu rebanho político. O que esperar então desse curso e quem pode participar? Bem, a primeira pergunta eu já respondi, mas quem pode participar? Qualquer um. Um católico, não católico, um ateu, pode participar deste curso. Como já falei, não só é um conteúdo de fé, é um conteúdo baseado em dado antropológico, em direitos humanos, em dados filosóficos, teológicos e também da revelação e da doutrina católica. Quem tiver dúvidas, envie no grupo de WhatsApp, ou melhor, envie no privado, no WhatsApp, e acompanhe os grupos que nós temos para poder divulgar as informações. Nos encontramos na próxima quinta-feira, às 8h30 da noite, para mais uma aula do nosso curso de Doutrina Social da Igreja. Espero que tenha sido frutuoso o dia de hoje e retomemos qualquer elemento do dia de hoje.